Boa noite a todos, cabeleireiros iniciantes, boa noite, Bernardo Ribeiro, Vini Batista, Mariana, boa noite, dá um tchauzinho aí pro pessoal que tá chegando, vou esperar um pouquinho mais pra gente começar o assunto aí, assunto bem interessante da nossa live de hoje, o pessoal tá entrando aí aos pouquinhos. E aí, Mari, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Maria aprontou muito hoje. Maria é irmãzinha da Mariana. Pessoal, aos pouquinhos entrando aí. Muito bem, pessoal. Vou começar o nosso tema, né? Eu acredito que esse tema possa ter causado aí uma estranheza para algumas pessoas, né? O tema, o vestibulando e a sua relação com a família, apoio ou ameaça, né? Então, Maria, boa noite, bem-vinda. Isso, como eu disse, né, pode causar uma certa estranheza, né? Como que uma família, né, pode ser uma ameaça para uma pessoa que está prestando o vestibular. Então, justamente é sobre isso que eu queria falar nessa live de hoje à noite. E assim, pessoal, eu vou pegar como referência, Rafaela, boa noite, está chegando aí também. Eu vou pegar como referência o vestibulando de medicina, simplesmente porque medicina é o curso mais concorrido para entrar, né? Mas assim, gente, as coisas que eu vou falar hoje aqui, eu acredito que elas se aplicam aí para não só para vestibular de medicina, para outras provas também. Bom, então vamos imaginar, tudo bom, Rafa? Boa noite, obrigado aí mais uma vez pela presença. Vamos imaginar, pessoal, aquele aluno, né, terminou aí o ensino médio, ou então tá aí cursando ensino médio e fala para os pais assim: ah, papai, mamãe, quero decidir prestar medicina, né? Quero ser médico, quero ser médica. Eu fico me perguntando o que os pais pensam quando um filho fala uma coisa dessa, né? Eu acho que a grande maioria pensa assim: pô, legal, né? Médico aqui no Brasil é uma profissão bastante reconhecida, bastante valorizada, né? O pessoal acha que é uma profissão que dá bastante dinheiro, coisa e tal, né? Pô, bacana, né? E não só essa questão, mas a questão também social, né? A questão de você ajudar o próximo, de você salvar a vida de pessoas, né? De você fazer um monte de coisa e tal. Então, acho que os pais a princípio ficam bastante animados, né? E aí, o que os pais pensam? Bom, medicina é um curso concorrido, né? Ah, mas meu filho sempre foi bom aluno, então acho que ele vai passar. Por que os pais falam isso? Porque eles não têm noção, né, do quão bruto é esse jogo, na verdade, né? Então, aí, muitas vezes esse aluno ele vai prestar o vestibular aí no final do terceiro ano, acaba não conseguindo passar, os pais até veem isso de um modo normal, porque sabem que, no caso, medicina é um curso concorrido, falam: ah, tudo bem, sem problema nenhum, a gente paga um ano de cursinho para você, né, certeza aí que você vai passar. E a pessoa faz o tal primeiro ano de cursinho, né? Estuda bastante, se dedica. A maior parte dos cursinhos hoje tem uma carga horária bastante pesada, né? Isso é até uma coisa que eu falei na última live. Eu trabalhei em cursinho muitos anos, né? Aliás, para quem está me conhecendo agora, eu sou o professor Jordi. Eu sou professor de Física e Matemática, trabalhei muitos anos aí em cursinho. E ao longo desse tempo, né, pessoal, eu percebi isso, né? Os cursinhos hoje em dia eles têm uma carga horária muito pesada. E assim, uma das ideias de ter essa carga pesada, assunto que até foi comentado aí na nossa última live,
é para justamente assim, meio que eles lavarem as mãos, né? Então, se o estudante não consegue passar, o cursinho fez tudo o que podia. Então, ninguém vai reclamar que teve pouca aula, teve pouca prova, pouco simulado. E assim, muitas vezes uma carga de aula, assim, totalmente insana, né? Você imaginar durante um ano você não ter quase que um dia de folga não é uma coisa saudável, né? Bom, aí o aluno faz lá o primeiro ano de cursinho, chega no final, não passa de novo. E aí, né, o pai e a mãe chegam e falam assim, filho, tudo bem, né? Poxa, você não passou, medicina é concorrido. Então, ó, papai e mamãe vão pagar mais um ano de cursinho para você, só que tem o seguinte, ó, é o último ano. Gente, quantas vezes eu já não vi alunos meus contando isso para mim? E assim, pessoal, vamos partir de um pressuposto aqui que eu acredito que vocês vão ter que concordar comigo. Vamos partir do pressuposto que um pai e uma mãe querem ajudar o filho, né? Na minha cabeça, assim, eu não consigo conceber, salvo algumas distorções assim muito raras, né? Eu não consigo conceber um pai e uma mãe fazendo uma coisa deliberadamente para ferrar a vida do filho. Mas aí que tá, pessoal, apesar da boa intenção, tem até um ditado que fala, né, que o inferno tá cheio de boas intenções. Então, muitas vezes, a intenção do pai e da mãe é a melhor possível, né? Mas a forma como isso chega no ouvido do estudante é péssima, é devastadora. Então, o que eu percebo, né, os alunos, eles já têm uma autocobrança muito forte. E aí, quando escutam esse tipo de coisa, né, que é o último ano de cursinho, claro, né, o pai e a mãe vão falar isso por quê? Na cabeça deles para motivar o filho, né, para ele estudar mais ou se dedicar mais. Só que muitas vezes ele já está se dedicando bastante e a forma como essa mensagem chega nesse estudante acaba sendo muito ruim, tá? Então, antes até de continuar falando essa questão da família, só para situar melhor vocês com relação ao quanto difícil é o vestibular de medicina hoje, não que seja o único vestibular difícil, mas assim, que nem eu falei para vocês no começo, eu estou pegando ele como referência, né, porque ele é, sem sombra de dúvida, o mais difícil que tem. Gente, hoje em dia, o que acontece, né? A gente tem aí nas universidades públicas, praticamente, a grosso modo aí, metade das vagas reservadas para estudantes oriundos de escola pública, tá? Eu até, antes dessa live aqui, eu peguei um número do ano passado do vestibular da FUVEST, né? A categoria na qual participam todos os alunos, que chama ampla concorrência, que não tem nenhum pré-requisito para você participar. Olha só, medicina, você tinha 11.031 inscritos para 67 vagas, gente. Não é fácil. A nota de corte da medicina USP no ano passado foi 78 pontos. Para quem não sabe, o vestibular da primeira fase, você tem aí um total de 90 questões. Então, você fazendo a conta aqui, né, 78 dividido por 90, dá aproximadamente aí 8,7. Então, para a pessoa ir para a segunda fase, ela tem que acertar por volta aí de 87% da prova. Gente, isso aí é um acerto muito grande, né? E eu fico me perguntando aí para os pais que vão assistir essa minha live aqui hoje, ou depois vão ver gravado no IGTV, quantas vezes na sua vida você tirou 87% de acerto numa prova, né? Um outro dado para vocês terem uma ideia, medicina aqui na Unifesp em São Paulo, né, a famosa Escola Paulista de Medicina, ela tem um vestibular, mas ela também usa a nota do Enem, né? Faz parte do processo seletivo. E, em média, pessoal, os aprovados na Escola Paulista de Medicina, né, na medicina da Unifesp, tem que ter aí por volta de 90% de acertos no Enem. Gente, nós estamos falando o seguinte, ó, uma prova de 180 questões,
para você ter um acerto de 90%, você pode, digamos assim, errar 10%, né? 10% de 180 são 18 questões. Então acho que fica até mais chocante pensar dessa maneira, né? Uma prova de 180 questões distribuídas em 2 dias, né? Você pode errar 18, 9 por dia. Senão você não tem a nota para entrar mesmo com o vestibular à parte, as outras questões que tem, você não atingindo esse patamar, você acaba não tendo chance, né? Então, gente, muito, muito, muito complicado. O jogo é muito bruto, pessoal. Então eu tô falando isso, né, para principalmente conscientizar aí os pais de que o jogo, de fato, é muito, muito bruto, né? E o que acontece, né? Muitos pais têm aquela ideia, né, de que o filho é um ótimo aluno. E às vezes é mesmo um ótimo aluno. Só que, gente, eu já dei essa palestra algumas vezes na minha vida, né? Meio que eu estou fazendo a live hoje aqui. Isso eu falava numa palestra que eu dava para pais e estudantes. Eu usava uma metáfora, que é a seguinte metáfora. Vamos imaginar o Brasil nos esportes, nos Jogos Pan-Americanos e na Olimpíada. Gente, o Brasil nos Jogos Pan-Americanos é uma verdadeira potência. Então, é muito comum ficar nas primeiras posições, uma batelada de medalhas, aquela coisa e tal, né? E aí, sempre que tem os Jogos Pan-Americanos, os brasileiros começam a pensar, nossa, mas a gente é bom nos esportes, né? Muitas medalhas de ouro, putz, que bacana, que coisa legal. Só que aí, pessoal, chega na Olimpíada, o que acontece com o Brasil? O Brasil está muito longe de ser uma potência olímpica. E eu acho que a gente consegue fazer essa metáfora, né? É mais ou menos o que acontece com o estudante. Às vezes o pai e a mãe acham que o estudante é um ótimo estudante, só que naquele mundinho, entre aspas, né? Não depreciando a palavra mundinho, né? Mas aquele mundinho que ele vivia antes. Então, assim, é muito, entre aspas, né? Fácil você ser o melhor da escola, uma escola mediana, né? Ok. Mas o grande problema é que quando você entra numa brincadeira dessa, né, de prestar um vestibular como medicina, você vai concorrer com vários melhores alunos de várias outras escolas. Então, assim, o que você se achava uma potência esportiva, né, o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, quando você vai para as Olimpíadas, você vê que o buraco é muito, mas muito, mas muito embaixo. Aliás, é muito comum para quem acompanha aí os esportes, né, você vê equipes que ganham às vezes até medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, ou atletas, né, que ganham até medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, que nas Olimpíadas não conseguem muitas vezes nem índice para classificar. Do tamanha distância que você tem entre os dois, tá? Caio, boa noite, vi que você chegou aí também. Bom, e aí, né, como eu estava retomando para vocês, os pais chegam e falam pro estudante, ó, é o último ano de cursinho. Ou então, gente, começa assim, né? O pai e a mãe começam meio que sondar o estudante. Ô filho, ô filha, poxa, você não pensou em prestar outro curso não, né? Poxa vida, de repente você prestando outro curso, né? Não sei, ó, que tem a ver aí com medicina, enfermagem, biomedicina, farmácia, nutrição. E às vezes começam meio que a pressionar o filho, né? Para, ó, filho, presta outra coisa aí, porque... E aí eu pergunto, gente, a pessoa escutando uma coisa dessa, o que vem na cabeça dela? Pô, meu pai e minha mãe não estão botando uma fé em mim. Não estão botando fé em mim. Se eles estão falando para eu desistir, é porque eles não estão botando uma fé que eu vá conseguir, né? E assim, gente, acho que é uma coisa meio natural do ser humano, quando a gente tem um problema, a gente querer resolver esse problema logo. Só que muitas vezes, pessoal, se resolver o problema logo, você na verdade está varrendo a sujeira, né, para debaixo do tapete, e aquela sujeira não vai sair de lá. Aliás, a tendência é só aumentar, né? Então, o que eu canso de ver? Pessoas que, quando foram fazer a primeira graduação,
até pensaram em medicina, só que depois acabaram desistindo, ou por um motivo ou por outro. Na época cansaram um pouco, falaram, não, tô cansado dessa briga. Isso também não tem demérito nenhum, acho que cada um tem o seu tempo, né? Só que assim, já vi isso acontecer com muitos ex-alunos meus. Então, pegar o cara, não prestar medicina, prestar um curso mais fácil de entrar, realmente entrar, se formar muitas vezes, inclusive chegar a trabalhar no outro curso, mas aquela sementinha da medicina ficou na cabeça todo esse tempo, né? E, gente, uma frase que eu gosto muito: os nossos sonhos não têm data de validade. E aí o cara tá lá muitas vezes infeliz na profissão que ele escolheu, tá triste, né? Às vezes até tá ganhando dinheiro, tal, mas assim, ele vai pro trabalho, não é aquilo que ele queria fazer da vida, tal. Gente, nossos sonhos não têm data de validade. Então eu já vi muitas pessoas, depois de um tempo aí, olhar para essa sementinha que ficou da medicina e colocar ela para germinar. Fazer medicina como uma segunda formação. Cada vez mais eu tenho visto pessoas assim, tá? Então, pais e mães aí que estão me escutando, tomem muito cuidado, né, com as coisas que vocês falam para os seus filhos. Então essa coisa de, é o último ano de cursinho, porque se você não passar, eu não pago mais cursinho, ou então ficar com essas ideias de... Porque assim, gente, claro que a conversa é uma coisa importante. Eu acho realmente que tem que conversar, de repente... Eu já vi acontecer com alunos meus, né? Do cara eventualmente querer prestar medicina por sonho de outras pessoas. Aliás, muitas vezes por sonho do próprio pai e da mãe, né? Então uma dica também, ó, pai e mãe aí, não queira descontar suas frustrações aí nos seus filhos, hein? Então coisas que você não resolveu, você não fez na sua época, muitas vezes pai e mãe manipula o filho para, eu não pude fazer medicina, mas meu filho vai fazer para mim. Gente, não. Se realmente for essa a vontade dele, ok, mas é muito ruim quando acontece isso, né? Então legal conversar, mas assim, ruim é quando fica naquela forçação de barra, sabe? Filho, presta outra coisa, olha que legal esse outro curso, assim. Porque, gente, a minha experiência com os estudantes mostra que isso é absolutamente péssimo, tá? Bom, então falei do problema, né? Que é essa questão aí da pressão que os pais acabam colocando. Muitas vezes não de forma consciente, de forma inconsciente, né? Com a melhor das intenções, só que quando chega no ouvido do filho, da filha do estudante, acaba sendo devastador. Bom, pessoal, qual é a solução então para esse problema, tá? Eu enumerei aqui algumas coisas, né, que pela minha experiência eu já vi ajudar bastante. Então, acho que o ponto de partida é abrir espaço para conversar. Gente, conversar, eu acredito muito em conversas. Conversa resolve as coisas. Então, eu acho que os pais têm que abrir o jogo com os filhos, assim como os filhos também têm que abrir o jogo com os pais. Muitas vezes, essa questão do cursinho tem aspectos econômicos que estão ligados a isso. Porque cursinho, nós sabemos que não é uma coisa barata, tá? Então tem essa questão, então tem que abrir o jogo para os filhos. Fala, filho, não é que o papai e a mamãe não querem pagar porque a gente não consegue pagar, né? Mas a boa notícia, pessoal, é que hoje, principalmente aí, né, na era digital que nós estamos vivendo, antigamente você tinha que ir até o cursinho porque a informação estava lá, coisa e tal, os professores estavam lá, e hoje em dia nós estamos vivendo na plena era digital, você tem aí muitas outras opções para você se preparar para um vestibular que não seja necessariamente o cursinho presencial, tá? Opções economicamente muito mais interessantes e assim, eu não vou dizer para vocês que é muito pior, eu acho que depende muito do perfil do aluno, então, gente, abrir o jogo, ambas as partes é muito importante, tá? Jogar aberto aí, pais com filhos e filhos com pais. Outra coisa, né, que eu percebo da minha experiência, vestibulando, quando passa um tempo, ele começa a criar uma casca de tanto ouvir os outros falar besteira para ele.
Então, que nem eu falei, muitas vezes esse cara que está prestando medicina, ele tinha essa fama, né, de ser o melhor aluno lá do colégio, né? Então até terminar o colégio, aquela ficha escolar exemplar, nossa, ele é estudioso, ele é interessado, coisa e tal, notas boas. E aí, justamente por querer prestar medicina, ele acaba não conseguindo no primeiro, no segundo, muitas vezes no terceiro ano. E aí, gente, começam os comentários, né? Principalmente aquelas tias, aquelas tias que a gente só encontra em pouquíssimas situações da vida, né? Uma vez por ano e olhe lá. Aí as tias começam, olha, não quero falar, mas olha, aquele menino, aquela menina, nossa, como ele mudou, né? Porque até o colégio era estudioso, nossa, agora virou problemático, não sai do cursinho mais. Porque essas pessoas não têm a menor ideia do quanto difícil é entrar em medicina. Então na cabeça delas, ela não tem noção. Então o cara fala assim, pô, mas esse cara só estuda, meu, como que ele não entra em medicina? Eles não têm noção do quanto é difícil. E aí vem a pior parte, né, pessoal? As tias pegam o seu primo, sua prima, né, o seu primo mais vagabundo em termos de estudo, aquele seu primo que nunca estudou na vida nada, entrou numa faculdade assim, de fundo de quintal, só que para as tias que também não sabem que existem faculdades boas e ruins, para elas o que importa é que entrou na faculdade, né? Olha, aquele lá que era estudioso, nossa, virou problemático. Enquanto que o fulano, que a gente achava que era vagabundo na escola, olha, já está fazendo estágio. Meu, e você tem que ficar ouvindo isso. E assim, gente, não adianta você querer explicar para essas tias o que acontece. Porque elas não vão entender. Então você só vai gastar o quê? O seu tempo, a sua energia e a sua saúde, tá? Gente, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: a gente tem que focar muito nas coisas que estão no nosso poder, tá? E eu pergunto para vocês, tá no seu poder controlar as besteiras que os outros falam para você? Não. Não tem. Gente, sinto muito, mas assim, as besteiras que as pessoas vão falar, olha a Flávia chegando aí, boa noite, Flávia. As besteiras que as pessoas vão falar para você, gente, infelizmente você não consegue controlar. O que você consegue controlar é a maneira que você reage a essas besteiras. Ah, professor, mas olha, eu não sei se eu sou uma pessoa que reage muito bem. Gente, então eu vou dar uma dica. Se afaste de quem não está te fazendo bem, tá? Então, a minha experiência com os estudantes, eu percebo o seguinte: eles até aguentam amigos falando, você não passou ainda, nossa, mas 4º ano de cursinho, 3º ano de cursinho, eles até aguentam. Amigos entre aspas, né? Eles até aguentam essas tias falarem que você tá problemático no 3º ano de cursinho. Agora, eles não aguentam quando o pai e a mãe falam isso. Gente, por quê? Porque o pai e a mãe, né, é o núcleo duro da família. Estou usando aqui um exemplo do átomo para falar, né? Claro, a gente tem as nossas relações sociais, né? Família, amigos, colegas, etc e tal. Então, quando vem de camadas mais externas, os estudantes até, eles ficam chateados, mas eles aguentam. Mas, gente, quando isso vem do pai e da mãe, vocês não têm ideia de como é um efeito devastador, tá? É aquela história, né? A pessoa que está mais próxima de você está te sabotando. Então, isso é muito devastador. Então, outra dica, né, para os pais aí: participem da jornada dos seus filhos. Gente, eu quero contar uma história para vocês, que é uma história muito interessante, muito bonita, né? Alguns anos atrás, eu dava aula num grande cursinho de São Paulo e eu criei, isso aí já faz o quê? Vamos fazer a conta. Uns 12 anos atrás, eu criei um grupo de coaching focado para o vestibular, né? Que pegava não só medicina, mas principalmente medicina por ser o mais concorrido. E na época, gente, eu tinha uma aluna minha que ela estava no 4º ano de cursinho prestando medicina.
E assim, o caso dela tinha que ser pública, né? Porque, por exemplo, as faculdades particulares, você tem aí uma mensalidade, para quem não sabe, né? Mais ou menos aí na faixa de R$7.000 por mês. Você contando 13 parcelas por ano, eu fiz a conta aqui, dá R$91.000 por ano. Isso em 6 anos dá R$546.000. Gente, mesmo para quem tem dinheiro, não é uma coisa desprezível, né? Você pagar esse valor. Então, o que acontece, né? Essa menina, ela só tinha opção da escola pública. E ela estava no 4º ano de cursinho. E aí, ela conversando comigo, ela falou o seguinte: pô, professor Jordi, a minha família sempre me apoiou bastante, né? Só que, poxa, esse 4º ano de cursinho, o que está acontecendo? Eu estou sentindo que eles estão me pressionando. Assim, eu acho que é a pior pressão possível, que é aquela pressão que você fala que não quer pressionar. Ó, gente, eu não tô te pressionando não, mas... Porque realmente, né, na cabeça dos pais não cabe muito isso, né? Pô, como que o meu filho só estuda e não passa no vestibular, né? Ele não tem a noção de quanto difícil é. E essa menina, essa minha aluna, gente, ela teve uma ideia que eu achei absolutamente genial. Olha o que ela fez. Ela convidou a mãe dela para assistir, para, digamos assim, acompanhá-la na jornada durante um dia. E ela falou para mim, nessa reunião que a gente fazia, né, do coaching para medicina, falou: professor, já sei, eu vou convidar a minha mãe para passar um dia inteiro comigo. E, gente, a mãe dela foi, inclusive, no dia da minha aula da semana, né? Aí eu até acho que a minha era a primeira aula do dia, 7h10 da manhã. Chego na sala de aula, essa aluna sentava bem na frente. Quando eu vejo do lado, a mãe dela. Ô, tudo bem? Senhora, tal, beleza? Pois bem, a mãe dela assistiu às 6 aulas da manhã, foi almoçar junto com ela, voltou para o cursinho mais ou menos umas 2 da tarde, ficou estudando até as 8 horas da noite e foi embora com ela, claro, de transporte público para casa. Gente, o depoimento dessa menina, ela falou: professor, e assim, não é que a mãe dela era uma bruxa, nada disso, né? Não é, Flávia? Eu achei genial essa ideia. Por quê? Porque a mãe dela conseguiu se colocar no lugar dela. É muito difícil, quando você não vive a realidade, você se colocar no lugar da pessoa, né? Então o pai e a mãe estão vendo e falam: pô, mas ela só estuda 10, 12 horas por dia, caramba, tal. Aí, quando a mãe sentiu na pele, né, o que ela passava todos os dias, a realidade do cursinho, coisa e tal, ela falou que a relação com a mãe, com a família, mudou assim totalmente. E, detalhe, não que fosse ruim antes, né? Mas assim, a mãe, ela parece que caiu a ficha, falou: nossa filha, agora eu vi quanto é puxado o seu dia, quanto você se dedica, né? Poxa vida, agora eu entendo o que você quer dizer, tá? Então, ó, pais, participem da jornada dos seus filhos, tá? Outra coisa, gente, cursinho não é mais, como eu acabei de falar, a única opção, né? Busque soluções alternativas. A gente tem aí cursos online, tem programas de estudo online, tem várias opções hoje em dia que você não precisa necessariamente ir para o cursinho, né? Que você tem aí uma economia, pegando aí o ano todo como referência maior, e muitas vezes até uma eficiência melhor, né? Porque, inclusive, uma coisa que eu falei na minha última live, quem tiver curiosidade, tá gravado lá no IGTV. O cursinho, gente, ele funciona muito bem para um tipo de aluno, que é aquele aluno que está precisando, vamos dizer assim, aprender o conteúdo do ensino médio. Aspecto geral. Então, primeiro ano, ok. Segundo ano, ok. Passa daí, pessoal, a relação custo-benefício, ela passa a ficar muito ruim. Porque você vai ficar muito tempo lá, estudando coisas que você já sabe. E aí, assim, o que eu percebo, né? O cara que já está prestando medicina há algum tempo, ele já tem uma boa base da matéria. Então, o caminho para ele seria o quê? Seria ele focar nas verdadeiras dificuldades dele.
E os cursinhos não fazem isso, gente. O cursinho, ele todo ano, ele vai tratar todo mundo do mesmo jeito, né? Então aquela aula inicial. Então o que acontece com esse cara que já está há um tempo? Ele vai alternar momentos de extremo tédio, com aquelas matérias que ele já sabe de trás para frente, e momentos de ansiedade, que as matérias que ele não sabe, muitas vezes ele vai ver em pouco tempo. Então fica muito tempo porque ele sabe e pouquíssimo tempo porque ele não sabe. Então não é legal, tá? Outra coisa, gente, também que eu vejo isso, né, conversando aí com meus alunos. Às vezes os pais, eles colocam essa pressão de entrar logo na faculdade, porque meu filho tem que resolver a vida, coisa e tal. E o que eu percebo? Ó, a Flávia, se tiver por aí ainda, pode até comentar. Inclusive, a Flávia participou de uma live algumas semanas atrás aqui, a gente falou sobre medicina, né, como segunda formação, ela é um exemplo disso. Às vezes, esperar alguns anos a mais para entrar na faculdade podem trazer uma maturidade, um aumento de maturidade, assim, incomensurável, que vai fazer com que você acompanhe o curso, entenda o curso, se dedique ao curso de uma maneira muito diferente do que você faria, por exemplo, entrando mais cedo. Gente, eu sempre falo o seguinte, né? Maturidade não é exatamente idade, tá? Então, conheço pessoas de 16 anos que são extremamente maduras e pessoas com 40 anos que não são nada maduras, né? Ó, o professor Caio entrando aí. Boa noite, professor Caio. Seja bem-vindo. Mas assim, em média, o que acontece? Às vezes, um pouquinho mais, né, de tempo te traz uma maturidade, você acompanha o curso melhor, as coisas fazem muito mais sentido para você. Então, eu tenho 2 filhos também, né? Eles ainda não estão na época de vestibular, mas é como eu penso para eles. Eu não sei o quanto saudável é você entrar tão novo numa faculdade, tá? Boa noite, Caio. Legal você ter vindo aí. Eu vou até, hoje não é o tema, né? Mas só contar uma história até pessoal aqui. Eu entrei na faculdade, pessoal, com 16 anos. E, sinceramente, eu não acho que tenha sido uma coisa boa para mim, tá? Por causa justamente dessa maturidade. Eu só fui enxergar certas coisas bem para frente, então eu poderia ter aproveitado o meu curso muito melhor do que eu aproveitei. Então eu tô falando de coração, né? Essa questão da maturidade aí. Então, ó, resumindo, que seriam aí boas condutas, né, para os pais fazerem com os filhos. Primeiro, gente, fazer com que a família seja um núcleo duro. Tem uma palavra que eu gosto muito de usar, egrégora. Não sei se vocês já ouviram, conhecem essa palavra. O que é uma egrégora? É um lugar protegido. Então, assim, podem falar besteira o que for, mas não dentro de casa. Dentro de casa, nós estamos juntos. Né? Os pais com o filho estão alinhados nessa meta, então pode a tia fofoqueira falar besteira, pode primo falar besteira, pode falsos amigos falarem besteira, que você virou problemático, que você nunca vai conseguir entrar em medicina, mas não dentro de casa, tá? Exatamente, Flávia. E a egrégora, ela tem que passar por essa questão de você sempre procurar fortalecer. Então, é o lugar sagrado. Ali, sabe, você tá no seu refúgio, né? Você tá na sua proteção. Isso eu percebo que é muito importante para os estudantes. Eles terem um lugar assim de, não, aqui eu estou protegido, aqui eu estou, né, protegido das besteiras externas que falam para mim. Gente, uma coisa que já foi falada em várias lives anteriores, boa alimentação é uma coisa que faz muita diferença no estado de ânimo do estudante, né? Então, se alimentar bem, você tem mais disposição para os estudos. Prática de exercícios físicos é uma coisa que faz muita diferença. E ó, toda vez que eu tenho oportunidade eu falo, um dos erros mais comuns é o cara pega uma prova difícil para fazer, como um vestibular de medicina, e ele pensa, não, eu vou largar tudo que eu faço
e eu só vou estudar. Gente, é uma das piores coisas que você pode fazer. Primeiro, porque olha a pressão que você coloca, a sua vida virou o quê? A prova. Então eu vejo muitos alunos meus com essa coisa, parece que o cara só faz aquilo da vida, vestibular de medicina. E até uma dinâmica, né, que eu comentei numa das lives, legal, Flávia, já vou falar disso também. Uma dinâmica que é muito bacana, é a dinâmica, eu faço isso com os meus alunos presencialmente, de você imaginar que você está próximo da sua morte. Nossa, professor, legal essa dinâmica? Sim, pessoal, sabe por que é legal? Porque quando a gente está próximo da morte, tudo que não é de fato relevante na nossa vida cai por terra. Então o que acontece? Você que está se achando aí vestibulando de medicina, é a sua identidade, a sua profissão, gente, imagina que, né, até bater na madeira aqui, você passa por uma situação difícil como essa. Eu tenho certeza que a prioridade da sua vida vai mudar. Então, quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que a sua carreira, que o seu vestibular não seja importante. Mas ele não é a sua vida, ela é uma coisa da sua vida, tá? Ó, o que a Flávia falou aí, meditação é uma coisa muito bacana, que ajuda a reduzir a ansiedade, ajuda a gente ajuda a nos trazer mais pro agora, né? Não sei se vocês já pensaram, né? Quando a gente se conecta com o futuro, isso acaba gerando ansiedade. Quando a gente se conecta com o passado, isso gera o quê, gente? Culpa. E o ideal é a gente sempre estar focado no presente. Então a meditação ajuda bastante, né? Então acho que essas são as dicas principais. Pois bem, eu agora quero falar sobre um tema que também está nesse guarda-chuva aí do tema de hoje, né? Relação do vestibulando com a família, apoio ou ameaça. Eu quero falar sobre um tema que são o que nós chamamos de padrões familiares. Gente, isso é uma coisa que pega, na minha opinião, demais para os vestibulandos, principalmente os de medicina, né? Então, o que são padrões familiares para quem não sabe? Gente, quando a gente pega a história da nossa família, né, a gente tem vários padrões que vão se repetindo de geração para geração, tá? E o que acontece? Vários desses padrões são muito bons. São padrões lindos, são padrões que fazem a família ter orgulho. Então você pega, por exemplo, né, histórias de superação do bisavô, que veio de algum outro país para o Brasil, chegou aqui no Brasil, não sabia nem falar a língua, nem o idioma, não conhecia ninguém, arrumou um emprego lá, quase morou na rua, e aí começou a se fazer, e a partir daí, ó o professor André chegando aí, boa noite, André, obrigado pela presença também. E aí, né, esse bisavô deu a origem à família, e hoje você vê a sua família, e ela veio lá, né, começou com o seu bisavô, que veio de outro país, lutou pra caramba, passou todas as dificuldades do mundo e superou, né? Então esse é um padrão familiar, extremamente bacana, né? De superação e tal. Vou dar um exemplo pessoal mais uma vez. Eu tenho um padrão familiar muito forte, que é professor na minha família. Gente, o meu avô era professor, a minha mãe é professora, eu sou professor, eu tenho tia minha que é professora, minha avó era professora, então é uma coisa que vai meio que de geração a geração, né? Eu acho que o meu bisavô também era professor. Então, padrões familiares são aquelas coisas que vão vindo com a família. E a coisa interessante, gente, do padrão familiar é que ela não é uma coisa consciente. Então, não é que assim, eu algum dia da minha vida parei e pensei, o meu avô é professor, a minha mãe é professora, então também vou ser professor. Gente, não é assim que funciona. É uma coisa que fica no seu inconsciente. Quando você vai ver, você está o quê? Fazendo. E olha só, pessoal, ao mesmo tempo que nós temos padrões familiares belíssimos, que nem eu falei, né? De profissões, de histórias de superação, etc e tal, nós também temos padrões familiares que são péssimos, horríveis,
que também vão vindo de geração para geração. Vou dar alguns exemplos, ó. Padrão familiar de traição. Então você vai ver o bisavô trair a bisavó, o avô trair a avó, o pai trai a mãe, você trai a sua esposa, a sua namorada. E de novo, não é que seja uma coisa consciente, ó, nossa, todo mundo fazia, eu vou fazer também. Não é. Mas quando você se vê, você está repetindo o padrão, né? Quer ver um padrão, pessoal, péssimo? Padrão de trabalhar pra caramba e nunca ter dinheiro para as coisas. Então é aquela pessoa que, rala, rala, rala e nunca consegue comprar uma casa, nunca consegue fazer as coisas que queria fazer na vida. Quer ver um outro padrão que é péssimo? Padrão de ser enganado pelas pessoas. Então você pega lá no histórico familiar, o bisavô passaram a perna nele, aí o avô passaram a perna nele também, aí o pai passaram a perna, né? Então esses padrões, ó, padrão, por exemplo, de alcoolismo, gente, é muito ruim. Então o que acontece? Esses padrões são muito ruins, tá? Então, a coisa funciona, pessoal, mais ou menos assim. Cada padrão é como se passasse, né, de geração para geração, e quando chega na sua vez, é como se o padrão perguntasse para você: e aí, você vai me manter na família ou não? E a ideia, pessoal, qual é? A gente propagar, né, perpetuar os padrões positivos da família e a gente quebrar os padrões ruins, certo? Parar em você esse padrão ruim, falar, ó, esse padrão veio até agora, mas eu não vou passar esse padrão mais pra frente porque eu compreendi que não é um padrão bom, então passa pra frente, tá? E assim, gente, o que tá por detrás desses padrões familiares? É uma coisa muito doida. O ser humano, pessoal, ele tem várias necessidades, tá? E eu acredito que uma das necessidades mais, assim, elementares do ser humano é a necessidade de pertencimento. E se a gente pensar em pertencimento, a gente tem várias relações sociais. Mas qual é o pertencimento mais forte? Gente, é com a família. Então, o que acontece? Quando você resolve quebrar um padrão familiar, você paga um preço. E é um preço alto. Você se sente incomodado, você se sente como se não fizesse mais parte da família. É como se você tivesse ficado de escanteio. E isso, pessoal, pode trazer muitos problemas psicológicos para a pessoa, né? Eu vou aproveitar e vou contar uma história rapidinha também de uma outra aluna minha que também fazia coaching comigo há muitos anos atrás. Ela já se formou médica e tal. E olha o que ela falou para mim quando ela era estudante. Ela estava indo bem nos estudos e tal. Só que sabe quando falta uma coisinha ainda para dar aquela decolada, né? Ela estava indo bem, mas não o suficiente ainda. E aí um dia ela conversando comigo, ela falou assim: poxa, professor, vou te falar uma coisa. Às vezes me vem na cabeça que ninguém da minha família fez faculdade. E eu sou a primeira pessoa que vai ter a oportunidade de fazer faculdade. E detalhe, medicina, né? E eu fico pensando, professor, passa pela minha cabeça, poxa, será que se eu entrar em medicina, eu não vou humilhar a minha família? No sentido de, ó, eu sou a melhor da família, vocês são abaixo de mim. Não que ela pensasse isso, né? Mas na cabeça dela tava esse pensamento de, poxa, será que, né, eles não vão olhar para mim e eles vão se sentir humilhados por eu ter alcançado um patamar mais alto? E aí eu lembro que eu comentei com ela, né? Falei, olha, essa até pode ser uma interpretação, né? Mas existem outras interpretações. Você pode também pensar que você está quebrando um padrão familiar e você está fazendo surgir um outro patamar familiar de excelência. Então, você pode vir a ser a grande inspiração da sua família a partir de então. E foi muito bacana porque eu acho que ela refletiu um pouquinho sobre isso. E o que eu senti dessa minha aluna é que é como se tivesse saído um peso da cabeça dela, quando ela percebeu, ela enxergou isso de outra maneira, né?
Então, gente, por que eu estou falando de padrões familiares, né? Porque isso está muito ligado ao vestibular. Então, como eu já falei, né? Tem muitas vezes pais que queriam ter feito medicina e não puderam fazer e ficam embutindo na cabeça do filho para fazer medicina, quando é eles que querem fazer, na verdade, não o filho. E pode ter também esse padrão familiar de repente a mãe e o pai terem tentado entrar numa faculdade e não terem conseguido. E quando chega na sua vez, você acha que vai repetir a história do seu pai e da sua mãe, tá? E é uma coisa, gente, muito forte. Vocês não têm ideia do quanto isso é uma coisa extremamente forte no nosso psicológico, tá? Bom, e aí, qual é a solução, né? Quando a gente está sujeito a esses padrões familiares. Acho que o primeiro passo é você se dar conta que eles existem. Inclusive, uma das minhas intenções com essa live de hoje é fazer vocês refletirem um pouquinho sobre essa questão de padrões familiares, né? Se você nunca tinha parado para pensar. Acho que o primeiro ponto é se dar conta que isso existe, porque normalmente, como eu falei, fica na esfera do inconsciente, né? Então, quando a gente se dá conta, a gente, trouxe para o consciente. E, pessoal, para resolver esse problema, eu diria que tem duas palavras para resolver, que são o perdão e o desapego, né? O André tá falando aqui, já ocorreu algo similar com ex-aluno meu que fez poli, agora trabalha no Credit Suisse. André, é muito forte essa coisa de padrão familiar. Inclusive, tem um amigo meu que ele conheceu os pais biológicos depois de muito tempo. Então ele foi criado por pais adotivos, ele não tinha contato com pais biológicos. Ele conheceu, acho que os pais biológicos com 30 anos de idade. E adivinha o que ele descobriu? Que, várias coisas que ele fazia na vida dele, de padrões, quando ele conversou com o pai biológico dele era igual. Então é uma coisa que não é nem a pessoa tá perto, é uma ligação até mais profunda. É muito interessante isso. Você vê assim, o padrão que o pai tinha, né, o pai biológico, que o filho só conheceu com 30 anos, era o mesmo padrão do filho, uma coisa muito louca na cabeça, né? Então, eu estava dizendo que tem duas palavras aqui que eu acho que são um caminho. Perdão e desapego. Por que perdão, pessoal? Quando a gente quebra um padrão familiar ruim, a gente não pode quebrar esse padrão xingando ele. Porcaria de família que me fez passar, né, isso até agora. Gente, porque bem ou mal, aquele padrão familiar existiu na sua família até então. Então não é uma boa ideia tratar ele como dessa maneira que eu falei, né? Você xingando, você negando totalmente. Então, eu acredito que a melhor estratégia seja você perdoar. Então, de repente, até você fazer um ritual. Gente, quando eu falo ritual, você não precisa colocar no Instagram, chamar as pessoas. Ritual você pode fazer você com você mesmo, né? De você mentalizar os seus antepassados e mentalmente falar assim, olha, obrigado por me trazerem esse padrão até hoje, porque isso fez parte da evolução da minha família, mas a partir de hoje esse padrão não vai mais continuar comigo, porque ele não tem mais utilidade. E aí você faz um ritualzinho para quebrar isso e perdoar, né, pessoal? E quando a gente fala em perdão, perdão é uma coisa que, se você perdoa com condição, você não está perdoando. O perdão é sempre incondicional, né? Perdoar, pessoal, não significa você concordar. O perdão, na verdade, eu penso muito no perdão como você se liberar de um peso que está nas suas costas. Então, perdoar não é que você concorda com a coisa errada que foi. Não é isso, pessoal. Perdoar significa que aquela coisa, a partir daquele momento, não vai mais te afetar na vida. Tá? Então, esse é um caminho para trabalhar padrões familiares. E o outro caminho, gente, é o caminho do desapego. Né? Desapego é uma palavra que a gente tem que explicar porque as pessoas acabam confundindo muito
com desapego significa que eu não estou ligando. Não é isso, pessoal, tá? Desapego não é despreocupação. Desapego, na minha visão, é você deixar rolar o que não está no seu poder. E, gente, se você parar para pensar, muitas coisas da nossa vida não estão no nosso poder. Então a gente tem que ter a nossa ação naquilo que está no nosso poder. E aquilo que não está no seu poder, você simplesmente o quê? Let it go. Deixar a coisa acontecer. É deixar seguir o rumo. E olha que coisa interessante. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. As coisas que nos fazem perder o nosso senso de humor, elas mostram os nossos apegos. Vou repetir. Aquilo que nos faz perder o nosso senso de humor, nos mostra nossos apegos. Gente, exemplo clássico disso é apelido na escola. O que acontece, por exemplo, se você está na escola, se é criança, né? Aí o amiguinho vem lá, você tem cara de abacaxi. Gente, se você não ligar, esse apelido tem alguma chance de pegar? Você olha e fala, nossa, ele me chamou de cara de abacaxi. Valeu. Gente, ele pode chamar 2, 3 vezes, vai desistir porque não pegou. Agora, qual que é o segredo, pessoal, para um apelido pegar? É você ligar para ele. Então é justamente isso, né? Tudo aquilo que a gente... tudo aquilo que nos tira o senso de humor é uma lampadinha acesa para mostrar o nosso lado sombra. Que são as coisas que a gente não queria mais ter, mas que ainda estão com a gente, né? Então, pense sobre isso, tudo aquilo que tira você do seu humor é porque, no fundo, você ainda tem aquela coisa e você ainda não conseguiu, digamos assim, se virar bem com ela. Ainda tem umas arestas para serem resolvidas aí, tá? Então, gente, padrões familiares, o segredo é o perdão e o desapego, tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguém aí que está assistindo, que se quiser fazer alguma pergunta, nós temos um tempinho. Marcelo entrou agora aí, está no finalzinho já. Gente, nós estamos perto aí do nosso horário do Instagram, né? O Instagram ele tem um limite de 1 hora aí por live. E eu queria, para justamente terminar essa live, eu queria ler para vocês um texto que eu acho que tem a ver com esse assunto nosso de hoje, né? A relação aí do vestibulando com a família. E é um texto, pessoal, que eu acho muito lindo. Esse texto é de uma autora chamada Márcia Neder. E o título do texto, gente, é esse daqui, Mães Desnecessárias. Não sei se vocês conhecem, eu vou ler aqui para vocês. Mães desnecessárias. A boa mãe é aquela que vai se tornando desnecessária com o passar do tempo. Várias vezes ouvi de um amigo psicanalista essa frase, e ela sempre me soou estranha. Chegou a hora de reprimir de vez o impulso natural materno de querer colocar a cria embaixo da asa, protegida de todos os erros, tristezas e perigos. Uma batalha hércula, confesso. Quando começo a esmorecer na luta para controlar a supermãe que todas temos dentro de nós, lembro logo na frase, hoje absolutamente clara: se eu fiz o meu trabalho direito como mãe, eu tenho que me tornar desnecessária. Bom, antes que alguma mãe apressada me acuse de desamor, explico o que significa isso. Ser desnecessária é não deixar que o amor incondicional de mãe, que sempre existirá, provoque vício e dependência nos filhos, como uma droga, a ponto deles não conseguirem ser autônomos, confiantes e independentes. Prontos para traçar seu rumo, fazer suas escolhas, superar suas frustrações e cometer os próprios erros também. A cada fase da vida, vamos cortando e refazendo o cordão umbilical. A cada nova fase, uma nova perda é também um novo ganho, para os dois lados, mãe e filho.
Porque o amor é um processo de libertação permanente. E esse vínculo não para de se transformar ao longo da vida. Até o dia em que os filhos se tornam adultos, constituem a própria família e recomeçam o ciclo. O que eles precisam é ter certeza de que estamos lá, firmes, na concordância ou na divergência, no sucesso ou no fracasso, com o peito aberto para o aconchego, para o abraço apertado, o conforto nas horas difíceis. Pai e mãe solidários criam filhos para serem livres. Esse é o maior desafio e a principal missão. Ao aprendermos a ser desnecessários, nos transformamos em porto seguro para quando eles decidirem atracar. Portanto, dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar. Tá bom, pessoal? Foi um prazer fazer essa live de hoje. Espero ter ajudado vocês aí, espero ter feito algumas reflexões aí interessantes para vocês. Se você conhece pessoas aí que podem se interessar por esse tema, essa live vai ficar gravada no IGTV, tá bom? Recomendem aí para as pessoas, tá? Obrigado, Bia. Eu amo esse texto é muito bonito mesmo, né? Eu acho que sintetiza bem aí coisas que a gente falou hoje. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, tá? Muito obrigado aí pelo tempo despendido de vocês, pela atenção. E já vou fazer a propaganda da live da semana que vem. Flávia, para você, quem sabe seja interessante. Eu vou, semana que vem, conversar com uma ex-aluna minha que faz medicina na Rússia. Tá vendo, Flávia? Você faz em Buenos Aires e você acha que é longe? A gente vai falar com uma ex-aluna minha que estuda medicina na Rússia. Então, até por isso a gente vai fazer um pouquinho mais cedo, né? Por causa do fuso horário. São 6 horas de diferença. Então eu marquei aí para as 2 da tarde. Mas vocês vão ver no meu canal a propaganda aí, tá bom? Gente, muito obrigado aí mais uma vez a todos pela presença, tá? Rússia. André, medicina na Rússia. Vários brasileiros estão fazendo medicina lá. Imagina, que coisa, hein? Tá? Gente, já vai acabar o tempo da live. Um grande abraço para vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima. Um super abraço para vocês. Tchau.